Olá, muito boa noite. Agora 21 horas, horário de Novo Hamburgo. Estamos ao vivo pelo canal 14 da NET para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha e para o mundo inteiro através da internet. Você acompanha a nossa Vale TV através dos aplicativos para Android, iOS, através do nosso valetvplay.com, do nosso site, horários aqui pelo nosso Facebook, está rolando a live no YouTube, no Instagram, no Facebook, você curtir, compartilhar, comentar. Comentários também através do nosso WhatsApp 99750 1414. Horários alternativos aqui pelo canal 14 ou lá no nosso canal no YouTube. O nosso Estação Hamburgo tem um oferecimento de Sicredi, juntos construímos comunidades melhores. Mercator, feiras e eventos, vem aí a 0 grau, tudo novo, de 18 a 20 de novembro. Tecnolar, seu eletro parou, estragou, quebrou. Conheça a nossa assistência técnica, o que você precisa está na Tecnolar. Central de alarmes, manter em segurança quem se ama não tem preço. Monitore com a central de alarmes. Brau Móveis, personalidade, estilo, conforto e requinte. Acesse braumóveis.com.br. E Sebratel, global como a internet, gaúcha como você. Sebratel é velocidade na internet. Agora, horário de Brasília, de Novo Hamburgo, 21 horas e 1 minuto, desta quinta-feira, 1º de agosto de 2019. Começou o mês do cachorro louco, Glauco Engel. É isso? Muito boa noite. Boa noite, Rodrigo. É um prazer estar de volta. O que querem dizer com esse negócio de cachorro louco aí, hein? Eu acho que é uma tradição antiga, né? Tá? Porque eu me lembro que eu morava aqui na Vila Rosa, atrás do campo do Novo Hamburgo, e havia um período em que os cachorros eram acometidos de raiva e precisavam ou ser vacinados ou, de repente, esses cachorros, e isso normalmente acontecia no mês de agosto. Então, eu me recordo que uma vez o vizinho teve um cachorro lá e meu pai foi chamado para matar o cachorro para proteger a saúde dos vizinhos ali, porque se fossem mordidos e não vacinados antes, né, trariam consequências trágicas. Então, acho que vem daí. Mas isso muito antes da internet. Claro. Sim, ter raiva, essas coisas. Claro, claro. Raiva não é um fenômeno atual, então. Isso 1950. Digital atual. Ah, não, tá bem. 1950. Tá bem. Eu gosto muito quando o doutor Raul Castro fala do JJA. JJA. Que os idosos diziam que se ultrapassassem o JJA, junho, julho e agosto, Sim. só viveriam mais um ano até chegar junho, julho e agosto do ano seguinte de novo. Wilson. Não sabia dessa, Wilson? Não, essa eu não conhecia. Boa noite, Wilson Pacheco. Bem-vindo ao Rio Grande do Sul, então. Boa noite a todos. Ou a Novo Hamburgo, talvez. É um prazer seja. estar de O volta. Glauco é aqui. de Novo Hamburgo, não conhecia essa. Essa do cachorro louco eu escuto desde criança. Faz tempo. O já. agosto? Que agosto é o mês do cachorro louco. E também que é o mês de queda de aviões. Se Opa. você levantar, eu não me atreveria a falar estatisticamente, né, mas sempre houve no mês de agosto uma queda acentuada. É ótima para avião. Queda acentuada, toda queda é acentuada de avião. Né? Nesse caso, ela Desculpe é, né? pelo erro. Existe um pequeno aumento na queda de aviões. A incidência de acidentes é maior. Então, não sei se Existe isso estatística se aviões de grande, médio porte, pequeno porte? os que eu lembro são grandes, né? São todos aviões grandes. Tu acha que tem afundado muito navio por aí? Eu não sei. Sei lá se agosto não vai piorar esse fenômeno também, né? Pode ser, né? Pode ser. A gente hoje teve a oportunidade, conversávamos aqui antes de entrar no ar, de acompanhar a palestra do nosso super-ministro, né, da Economia, Paulo Guedes. O Glauco estava lá comigo hoje também. Ou eu estava lá com ele também, não sei. Estávamos, né? Estávamos lá, né, Glauco? Marcando fileira. E tivemos a oportunidade de ouvir do ministro em alto e bom som, numa fala muito lúcida, evidentemente, tal como ele é, muito esclarecida, muito clara, e com a propriedade de um professor catedrático, que ele é também, ele, numa linguagem não erudita e nem popularesca, mas uma linguagem
de muita compreensão e construção coletiva, todo o conteúdo dele embasado para trazer todos para a volta da construção desse novo Brasil. A ideia de que nós não estamos afundando. Muito antes, pelo contrário. Muito antes. Muito contrário. otimista. Eu concordo também. César Muito Silva, otimismo. muito boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite ao Wilson, ao Glauco. É um prazer estar aqui na Vale TV novamente. Eu acho que o que afunda normalmente não é barco, porque barco não afunda, a não ser que esteja furado, né? Eu acho que a nossa economia, na realidade, a gente está com uma crise gravíssima de consequências desses anos todos, e ele sempre traz. O Paulo Guedes já assistiu outras palestras, infelizmente não tive a oportunidade de lá estar, mas sempre traz o histórico do porquê nós estamos chegando aqui e quais são as razões que a gente deve seguir. O que eu coloco, e antes da gente vir ao ar, a gente sempre discute algumas situações, para mim são 2 pontos importantes. Primeiro, enquanto o governo estiver no centro de todas as nossas discussões, é porque a gente deixa de prestar atenção na economia real. E a gente vai muito atrás de noticiários e outras situações que muitas vezes não têm a ver com a realidade de mercado real. E o segundo fato é que a gente está vivendo a dicotomia de direita e esquerda há muito tempo. Então, acho que é importante sair um pouco desse discurso dos extremos e a gente buscar a pluralidade do Brasil nessa construção. Discurso ultrapassado esse, César? Na minha opinião, Vetus? é um discurso que o mundo está tomando hoje, mas Porque ele é um fenômeno que não é só nosso, né? um ecossistema, Parece um fenômeno mundial. o ecossistema de inovação não está nem aí para esse discurso. O ecossistema de inovação quer saber das coisas funcionando. Eu vi uma frase da Suzana Velhinho, que eu respeito muito, a profissional Suzana Velhinho, que ela disse uma coisa para mim muito interessante. Ela disse assim, numa palestra que nós tivemos lá no Hub One, lá na Fevale, lá no Exo Hub, dentro da Fevale, dentro do Hub One. Ela disse assim, eu convivo com a economia velha e com a nova. Enquanto a velha chora, a nova sorri empreendendo. Para mim, ela resumiu o que está acontecendo hoje no mercado. Então, nós estamos muito ligados em notícias e pouco ligados na economia real. Tem muita gente crescendo e a gente não está se dando conta. Sabe que o que tem me chamado a atenção, e é uma análise que eu faço, não sei se estrategicamente o governo tem optado e o Bolsonaro tem optado em lançar essas pérolas, criar essa situação, enquanto toda a mídia, enquanto todo o público está preocupado com fala disso, fala daquilo, a equipe econômica está trabalhando a 1000. Exatamente. Olha, poxa vida, nós estamos hoje com 22 ministérios. Normalmente nós temos informações de 4 ou 5 ministérios. O restante, o que está fazendo? Que tipo de notícias estão brotando? Tá? Tem muita coisa acontecendo, tá? E a gente não está tendo a notícia. Então, o pessoal está sendo atiçado para um lado, enquanto isso o pessoal está trabalhando tranquilo do outro. Eu acho que ele ganha com isso, realmente. Ele tá pautando a imprensa. Não, é que eu acho que quando ele faz isso dessa forma, ele não está nem executando bem o plano. Por exemplo, dentro do que o Glauco está falando, eles foram para a reunião do G20, no dia seguinte anunciaram o acordo. Mas espera aí, será que porque ele foi tomar café e comeu pão com leite condensado com o pessoal da... Estava tudo amarrado. Não, já estava amarrado. Claro. Tudo amarrado. Já estava amarrado. Então, enquanto como eu sempre digo, a grande imprensa marrom fica preocupada com o horário que ele está cortando o cabelo, né? O que ele falou, se você quiser saber a história de como teu pai morreu, eu conto de verdade, que ele, lógico que deve ter informações sobre isso, que o pai do presidente biônico da OAB era um X9, isso daí é voz popular, todo mundo sabe, né? Foi morto pelos próprios companheiros. O Bolsonaro está pautando a imprensa. Então, enquanto a imprensa está perdendo tempo com essas besteiras, a equipe toda dele por trás está trabalhando. O cara da infraestrutura é maluco, ele não deve dormir, provavelmente. Mas se ele tem uma agenda boa para dar, por que ele tergiversa dessa forma, criando factóides que não crescem? O próprio Paulo Guedes fez um comentário hoje lá, que é o estilo, a característica dele. Exato. Tá? Ele tem muito estilo do Trump.
Tá? Você não vai querer esperar que ele seja politicamente correto. Ele não, Não, é. não, Ele mas é um eu espero que maluco. seja... Ele é um maluco igual o Trump. E nós precisávamos ter alguém para fazer isso. O Paulo Guedes Sabe comentou assim, hoje. Glauco, menos Brasília, mais Brasil? Sim. Menos Bolsonaro e mais Brasil. Menos tudo de Brasília. Mas é o que e mais... ele está indo para essa Deixa direção. rodar. Ele está indo para essa direção. E o que o César pediu também, quanto menos interferência do Estado, melhor vai ser para nós todos. É evidente, né? Mas isso não acontece da noite para o dia o também. César fala é de gente que não está tomando conhecimento do Estado e está produzindo a despeito de exatamente. qualquer coisa que aconteça. Olha só, foi lançado o blockchain e ele vai revolucionar tudo. É outra disrupção dentro da disrupção. Então você vai poder, sem passar por instituição bancária, sem passar por nenhum cartório ou qualquer tipo de certificação, você pode fazer transferência direto de uma pessoa para outra, que o blockchain propõe isso, e assim por diante. Ligação telefônica sem companhia de telefonia. Então, o papel do Estado hoje, em determinados tipos de economia, o pessoal não está nem aí para o Estado. Exato. E isso é um grande problema. É por isso que a China investiu tanto em inteligência artificial. Então, o que acontece? Eu volto ao mesmo tema, que o nosso país é um país infantilóide. Enquanto um solta foguete do lado, os outros estão fazendo exatamente como o Glauco disse. Isso é uma estratégia de guerra. É Sun Tzu, lá desde da história. Ou seja, a gente não está se dando conta do poder que a mídia tem e do andar da carruagem. Eu acompanho o jornalismo há muito tempo. Eu tenho uma tia jornalista e uma irmã jornalista. A tia brilhante jornalista, diga-se de passagem. Sem dúvida, Marta Araújo, para quem não conhece, Estava é lá minha hoje, tia. beijo, Martinha. Isso aí. O que acontece? A gente acompanha essas contagens de história, que são uma versão da história, porque se tu vai, por exemplo, num palanque, tu vai dizer o quê? Tu vai dizer uma versão daquilo que tu quer que os outros interpretem. Agora, é a verdade ou não é? Da mesma forma em casa, não é? Com os filhos. Para o filho tu diz uma coisa, para a esposa tu diz outra, com uma linguagem diferente. Pois é isso que acontece. Enquanto a realidade está acontecendo por detrás dos panos, a gente se dá conta que a realidade não é a notícia. E isso o pessoal não se deu conta. A notícia é uma baliza importante e ela acaba trazendo uma transparência e, ao mesmo tempo, um cuidado. Mas ela não é uma realidade. A gente tem que olhar, como o Glauco disse, como a gente está discutindo, para os números. O que está acontecendo efetivamente com os números. Só no estado de São Paulo, gente, esse ano nós temos 1.750.000 empresas e 2.200 startups. Só no Brasil são 12.000 startups. E essa economia, onde é que ela está? Ela não aparece? Ela não aparece no noticiário. Exato. Mas ela está vivendo aí. Ela está acontecendo, ela está crescendo. Então, de novo, a gente falava da história de Novo Hamburgo antes de iniciar o programa. Da mesma forma, como é que Novo Hamburgo está hoje? Como é que Novo Hamburgo quer estar? Como é que ela é reconhecida? A gente está discutindo coisas de Brasília. A gente está discutindo assuntos que muitas vezes não tem nada a ver. É que nem você pegar o dono da mercearia e falar com ele, tá, e a Eslováquia? Pois é, a economia da Eslováquia está mal. Mas, cara, o que a economia da Eslováquia vai afetar o teu negócio? Então a gente entra nessas discussões e muitas vezes a gente não vê o que realmente tem profundidade e atuação no meio em que a gente vive. Já que você deixou a bola picando... Claro. Chuta, Glauco. Não, é que eu Finca pro gol. Você deve ter saído, quando terminou a palestra do Paulo Guedes, Sim. você deve ter saído junto com a Ficaram grande os prefeitos quantidade. ali. Ficaram os prefeitos discutindo. Eu saí, tomava um cafezinho e tal, e voltamos novamente lá para dentro e pegamos o final da conversa dos prefeitos. E estava o prefeito Fedoca, de Gramado, contando algumas dificuldades que ele tem, algumas tomadas de posição, e em seguida a Fátima também fez um pronunciamento. Aí diz ela assim, vocês já notaram que nós estamos criando em Novo Hamburgo um cluster hospitalar? Com a criação de 4 novos hospitais? Qual é o município que tem hoje 4 novos hospitais? O que isso vai representar em nossa economia? Quantos servidores vão ter que estar ali? O pessoal que faz a limpeza, o pessoal que fornece o material, o pessoal que vai trabalhar
na área de farmácia, de controladoria, a parte de informática, e agora com a Faculdade de Medicina da Fevale, quantas novas oportunidades de trabalho esses jovens vão estar sendo oferecidas. E aí, Rodrigo, eu volto a uma informação que me marcou bastante, e eu já conversei, inclusive, com a prefeita Fátima. Quando o governador Sartori iniciou a gestão dele em 2015, ele fez uma viagem à Europa e esteve visitando, na Alemanha, tá? O Medical Center, que é, na área de medicina hospitalar, a mesma proporção hoje do que tem nos Estados Unidos, tá? do centro... faltou a palavra agora aí. Bom, o Medical Center, ele voltou para cá e fez uma parceria com a PUC, com a Unicinos e com a Fevale, através do Parque Tecnológico, para fazer um trabalho daí de estruturação desse Medical Center em Novo Hamburgo, na região. Vocês já conseguiram imaginar se isto vier efetivamente a acontecer? E aí eu coloco mais um detalhe, não sei, talvez você estivesse presente, Rodrigo, numa reunião do grupo Pensando Novo Hamburgo, o ex-diretor da escola, não Pasqualini, do Liberato, comentou que estavam com um projeto pronto, aprovado, desenvolvido por uma empresa espanhola, para fazer uma ampliação de uma nova escola para 1.200 alunos na área hospitalar. Está pronto o projeto, está esperando verba para iniciar. Então, vocês já imaginaram esse conjunto que nós teremos nessa área hospitalar, se o Liberato vier a desenvolver esse projeto com 4 novos hospitais em Novo Hamburgo, com a Universidade de Medicina da Fevale colocando novos profissionais na mão? Que mudança nós poderemos ter na cidade? Nicho magnífico, né? Sem falar Regional, do City, que está sendo construído com 7 mil, vamos dizer, 7 mil metros quadrados. Mas eu quero citar o seguinte, até é importante, o pessoal nos pergunta, mas tem tanto desempregado no Brasil, né? Realmente tem bastante, não é uma situação só de Novo Hamburgo, é uma situação do Brasil como um todo. Então, eu convivo com alunos que vários deles foram mandados embora, ou vários deles estão tentando modificar a sua carreira, inclusive funcionários públicos. Por quê? Com a mudança da tecnologia, algumas vagas que eram temporárias vão deixar de existir. Então, eu tenho vários alunos, funcionários públicos, que estão se aprimorando para justamente aprimorar-se no mercado de trabalho. O que acontece é que aqueles que ficam parados e não buscam oportunidade de qualificação reclamam do desemprego, porque ainda estão vivendo numa época que o emprego era farto na nossa região. Isso não volta mais. Ou melhor, volta, mas vai voltar de uma forma diferente, qualificada. Então, por isso que a gente vê uma série de iniciativas, boas ou ruins, e a gente tem que ressaltar as coisas boas. Eu acho que a gente fala demais das coisas ruins. Perfeito. Né? Eu fiquei 18 anos numa empresa familiar e saí e fui empreender no mercado. Por conta e livre e espontânea própria. Não tem ninguém me bancando para fazer o que eu faço. Então, assim, eu acho que a gente tem que parar de buscar vamos dizer assim, essa retórica e trabalhar no aspecto futuro nosso em relação ao mercado. O próprio comércio, como um todo, está buscando hoje vendedores e pessoas que trabalham nas suas estruturas com uma qualificação maior, muito maior. Muito bem, senhores. Agora 21h19. Eis que chega, adentra aqui Karina Moraes. Muito boa noite, seja muito bem-vinda. Antes à tarde do que nunca, dizia a propaganda do dono de motel, Karina Moraes. Seja bem-vinda aqui. Na nossa audiência, a dona Lia Raino está dizendo que bela bancada, parabéns. Isso antes da Karina chegar. Imagina agora, dona Lia. E está dizendo muito bom, César. Agora não sei para que a dona Lia está dizendo aqui. Obrigado, César. Lia. O Fábio Lima está lançando provocação, que queria saber da bancada
Quando vamos ter hospital público de qualidade em Novo Hamburgo, pois festejar hospital particular é fácil? Agora ele deixou picando, quem chuta essa? Eu. Por favor, seu Glauco. A Fevale vai estar investindo 12 milhões de reais, tá, no Hospital Geral Novo Hamburgo para dar condições dos... É o anexo 2, né? O Exatamente. anexo 3, na verdade, segundo... Já está aprovado o projeto em andamento. Tá? A prefeita, semana passada conosco, estava vibrando em função disso aí, justamente para dar guarida ao curso de medicina. Tenho informações, através do médico, o doutor Paraim, num comentário esses dias, numa rodinha de café, diz que o Hospital Geral Novo Hamburgo hoje é um dos que está mais bem qualificados hoje na área de atendimento Traumatologia. É quem recebe, é o nosso pronto-socorro. Né? É espetacular o Qualquer atendimento. pessoa que está acidente hoje então, na rua vai para o o que a gente tem visto são notícias, é justamente aquilo, César, são pinçadas notícias negativas e a gente não está vendo as coisas positivas. Então, eu vejo com otimismo. Nós nunca vamos ter 100%. Sempre vai ter variáveis. Vai ter o copo meio cheio e meio vazio. Tá? Mas nós temos que ver as coisas boas que estão acontecendo e que vão acontecer. Karina Moraes, muito boa noite. Boa noite, trazendo uma chuvinha, Bom te viu? ter da gente. Chuva lá fora. Caindo uma chuvinha bem fininha aí, de molha bobo. Tá bom. Tá. Mas consegui chegar aqui. Bem-vinda. É um prazer estar aqui com vocês. Tudo certo, Karina? Tudo certo. Teve a oportunidade de acompanhar o ministro Paulo Guedes hoje? Não tive oportunidade, não. Tinha bastante gente acompanhando o debate também depois dos prefeitos. Né? Não sabia se de repente tu estavas por lá. A Sandra. Ô, Sandra, tu existe ou tu é um fake, Sandra? Está dizendo, Novo Hamburgo está quebrando e cheio de ladrão bandidos. E depois ela diz, quantos desempregados vocês sabem? Esse copo aí quebrou. Não está nem meio cheio nem meio vazio, Glauco, já era. Ô, Sandra, conta pra gente aí da onde tu és de Novo Hamburgo, qual bairro, faz favor, que eu não tenho teu sobrenome aqui, não te reconheci. E fique à vontade para dar a tua opinião e para nos provocar sempre também. O Moacir da Look Fair Fechaduras está na audiência, dando boa noite, amigão. Não foi no jogo do irmão. O Moacir. Não, né? Ontem não. Ontem a gente ficou trabalhando secando, de leve. Eu já sabia que era um páreo corrido aquele de ontem, César. Não tinha como dar errado, né? Eu digo que o Nacional seria aí sexto, sétimo lugar no gauchão. Esse Nacional que o Inter venceu por 2-0. Para mim o Nacional quebrou quando o Ayrton Senna morreu, né? Mas tá tudo certo. Tinha Eu sou alguém dizendo que colorado. ontem era Para quem não sabe, eu sou colorado. Meu pai foi cônsul do Colorado. Era o legítimo Internacional. Eu acho que sim. Que era o Inter e o Nacional. Com certeza. Mas o Guerreiro matou o Nacional. Ficou só o Inter. Puxa vida. No final. Não, só para coroar, né? Sim, um no chave final. de ouro aqui. Glauco, algum comentário para fazer sobre a Sandra? De novo? Não, o problema da insegurança... Cheio de ladrão, bandidos e quantidade de desempregados. Não vamos... Claro, o problema... Pautando a nossa pauta aqui. O problema de segurança não é só de Novo Hamburgo, tá? O problema de segurança que não nos hoje... deixa feliz, né? Hein? Não resolve nada, não nos deixa feliz. Não resolve. É só uma constatação, né? Eu estive, algum tempo atrás, conversando com o secretário de Segurança de Novo Hamburgo, o general, e ele está muito otimista, está em fase final de implantação do sistema de câmaras. E as câmaras não vão funcionar só em Novo Hamburgo, elas vão funcionar, por isso que um acordo está demorando. A hora que nós tivermos isso aí, nós vamos... Porque hoje o problema todo é inteligência, é instantaneidade, é informática, né? É tudo. Tá? Não adianta mais botar um policial ali na esquina cuidando na frente da minha casa, não. O negócio hoje é diferente. Então, nós vamos ter, já tivemos um avanço. Agora, eu tenho dito há muito tempo, nós vivemos uma variável incontrolável e que as famílias têm uma responsabilidade muito grande, o controle da droga. Tá? A criminalidade, toda essa situação de insegurança que nós vivemos, qual é a origem dela? É lá, tá?
no bairro, no tráfico, na guerrilha das facções, tá? Que geram essa situação. Inclusive, a droga lista que é o álcool, né? O álcool também gera muita violência. Cresceu muito, os acidentes. Violência doméstica, Exatamente. a violação de direitos. Tá? Né? Então, enquanto nós não tivermos aí uma barreira, e aí entra o problema da legislação, porque é um absurdo o que aconteceu, prenderam 4 toneladas, uma quadrilha, Verdade. e foi presa de manhã e de tarde a juíza mandou absurdo. soltar. Mandou soltar. Mas onde é que nós estamos? Como é que nós queremos ter segurança se o próprio judiciário não nos dá essa segurança? E tem Ou outro... a cabeça de alguns juízes não tomam o procedimento que deveriam? Tem outro aspecto, Glauco, já que tu deixou a bola também picando, eu vou aproveitar. Tem outro aspecto importante. Se tem droga para vender, é que tem gente para comprar. Começa por aí. Então, o que está acontecendo hoje na educação? Que eu acho que a educação é um caminho para o nosso país melhorar. A nova Base Nacional do Currículo, ela já começa a trabalhar com pesquisa desde os 6 anos. Então, a gente está estruturando os jovens para poder pesquisar no mercado soluções para o próprio mercado. E hoje eu vi na TV Fevale uma iniciativa com a escola de aplicação, aonde mentores estavam ensinando aos alunos a montarem startups. Ou seja, você está canalizando a energia desses jovens, o conhecimento deles, para um caminho de construção. É diferente de você não aproveitar o tempo e a inteligência e o conhecimento que eles têm para outras situações. Ou seja, está se agindo, depois de muito tempo, em todas as frentes. Ou seja, a violência que a gente tem hoje ela é consequência. E digo, o cercamento eletrônico ele é uma conquista do consórcio, da Associação dos Municípios do Vale dos Sinos, que atualmente a Fátima é presidente. Eu defendo o consórcio há 20 anos já e sempre achei que é um caminho. E hoje, as grandes cidades no mundo, como Chicago, Los Angeles, Nova York, estão se consorciando ao entorno com micro-regiões para fazer acontecer. Ou seja, a estratégia da nossa região ela está num caminho muito bom. Porque o cara que rouba um carro em Novo Hamburgo e pega numa placa indo para Campo Bom, ele vai ser preso. E isso que Porto Alegre fez quando colocou nos pardais uma tecnologia para identificar. Caiu 70% a roubo de carros em Porto Alegre. Então, eu estou muito otimista, Glauco, com esse tipo de ação e sou muito otimista com a base de educação escolar que nós temos na nossa região, de grande qualidade. Já foi mais? Não sei. Eram outros tempos. Mas a gente está sovando, construindo, estruturando algo que logo ali vai acontecer. Nós e lembrando, não tínhamos universalização da educação naquela época. ainda. Naquela época nós não tínhamos. Isso. Eu sou ainda. totalmente a favor também dessa vigilância eletrônica, usar essa expressão, mas eu também acho que nós não podemos abrir mão do velho e bom policiamento ostensivo. Sem dúvida. Ele sempre funcionou e funciona, tem que funcionar. A parte eletrônica como a gente diz em São Paulo, é um plus a mais, entendeu? Então, vem a agregar valor, um valor muito grande. Esses novos softwares identifica a placa, identifica um monte de coisa. Instantâneo. É instantâneo. A quantidade de informações que ele coleta é muito grande. Então, isso ajuda muito o policiamento, né? Isso é interessante. Eu tenho só a impressão, César, que esse movimento que tu falas por exemplo, do incentivo à criação de startups, a gente viu isso. A Junior Achievement fazia um trabalho maravilhoso, muitos anos. Eu me lembro, por exemplo, da nossa escola municipal, me lembro o case aqui do nosso Nilo Peçanha, que fazia fábrica de sabão, a gurizadinha, que ali até quinta série, era até quinta, sexta série, né? Já tinha projetos assim andando. Saúdo, sim, com alegria essa retomada, mas eu acho que a gente vive o problema. Novo Hamburgo tinha muito acesso a boa escola, né, Glauco? O projeto agora que teu filho participou, inclusive, né? Do Aipim, o computador, do professor Sarlé. Né? Do Sarlé. Que era um primor, um exemplo nacional. Agora, ela era excludente até uma certa idade que as pessoas precisam trabalhar. Então, claro. Tinha um funil muito forte a partir da quarta série, já era
Aí as escolas municipais começaram a ocupar espaço, abrindo quinta série, depois sexta. Algumas escolas chegaram a ter sexta, sétima e oitava. Ainda tem algumas escolas municipais. E, bom, segundo grau era uma coisa para muitos poucos. Até metade dos anos 80, gente. Não estamos falando de 1950. Não, claro. Até metade dos Há anos pouco 80. tempo atrás. Sem falar que Voti vinha estudar aqui no Novo Hamburgo também. Então já era dúvida. pequeno, já era Colégio diminuto. 25 de Julho. verdade. Era Júlio referência. Era dois Era o irmãos. Julinho em Porto Alegre. Isso, Mas cabe isso. ressaltar, acho que tu colocou bem essa questão Então histórica. é tudo muito jovem, né, Sim, na nossa democracia, mas cabe na nossa ressaltar que vida, né? quando se torna política pública, ou seja, toda essa luta que houve durante todo esse tempo agora se transformou em uma política pública focada na pesquisa. Isso é a base da inovação e desenvolvimento do país. Perfeito. Ou seja, isso se transformou em obrigação legal do Estado e isso se transformou num outro momento do nosso país. A gente não tem ainda a real noção, porque ano passado foi o início do treinamento, esse ano está o início da aplicação e vai começar a acontecer a breves tempos. Eu estive com o professor Ramon no Liberato há umas 3 semanas atrás, Qual falando, diretor do Colégio diretor Liberato, do Colégio Liberato, falando sobre isso. Ele disse, às vezes a nossa grande dificuldade é um aluno do Liberato ele está acostumado a pesquisar. Então, hoje com a nova BNCC, nós já vamos receber alunos sem precisar retrabalhá-los, porque a dificuldade de não ter a pesquisa básica desde o início dos 6 anos de idade, que causava um gap. Então, isso agora vai haver uma coerência desde o ensino fundamental até o ensino superior, que é de pesquisa e extensão por natureza. Ótimo. Então, assim... Pesquisa sim, militância não. Né? Eu acho que Perfeito. essa pesquisa faz com que a gente reflita mais, tenha um pensamento mais crítico e pare desses extremos. Eu acho que o Brasil é plural e temos que respeitar isso. A sem diversidade extremismos. é muito importante no Brasil. Acho que se manter essa diversidade que nós temos também nessa área aí, porque a nossa capacidade de improviso e a nossa capacidade de criatividade é superior a muitos outros países porque não tem essa diversidade cultural que a gente tem, né? Eu acho bem importante a gente valorizar isso e que segurar os nossos cientistas também, né, no nosso país, para que eles colaborem para esse futuro que a gente está construindo. Por né? isso é importante que as empresas aportem recursos nas universidades. Eu sempre defendi, e a FEVAL defende isso desde que foi fundada, a junção da universidade com o mercado. Que são as propostas Sim. do governo agora. Né? Exato. Pois é, se a empresa tem dificuldade de pagar Público-privadas, suas né? contas, de pagar seus impostos. Eu sei, A gente está vivendo disso. Mas muito. muita O mundo universidade- perfeito e fica lá depois da Não curva. é A gente tem isso. que caminhar até lá, né? o empresário não procura universidade. A universidade E tem tá uma distante. série E a de universidade programas. não está acostumada a fazer esse trabalho de Não, capital empresário hoje, também. Hoje a realidade já é diferente. verdade Mas é está outra. começando a porque mudar. precisou fazer, né? A realidade é diferente. Eu acho que a gente tem que conviver um pouco mais com as universidades para poder entender o que acontece na prática. A pessoa está matando um leão por dia e não tem tempo de se disponibilizar. Os programas existem nas universidades abertos para as pessoas conhecerem. A dificuldade de acesso hoje é mínima. Sem falar que no próprio YouTube, você parando 15 minutos por dia, você já estuda bastante. Então, também é uma questão... Eu entendo você, defendo você, mas eu fui empresário, continuo empresário e digo que muito do empresário ou até do empregado é a atitude dele. Ele precisa ter uma atitude proativa e não terceirizar a responsabilidade da sua educação. Mas aí eu volto a frisar, e me perdoe indo contra o que tu está falando. Eu bem. acho que a nossa universidade não está acostumada a fazer isso também. O empresário não está acostumado a fazer na direção da universidade, e a universidade também não vai na direção do empresário para fazer o desenvolvimento que estás propondo. Agora, por exemplo, Quantas universidades tu conhece da região? Tem um monte. grandes, as nossas Grandes 3 tem maiores aqui, as maiores, sem ir mas pra tem um Canoas, monte já. tá? E tem vários Não, ok, programas. tu estás falando aí dessas que vêm se desenvolvendo aqui na volta. Mas né? a Fevale foi pioneira e continua sendo. Mas aí eu Isso preciso defendo. dizer que quem faz isso muito bem há muito tempo é a escola pública. Também. A nossa Liberato. Graças a A Deus. nossa sim. Liberato, ela vai ao Graças a encontro do Deus. empresário, ela constrói, Sim, ela ouve. Pelas próprias características dela. sem dúvida. Não, mas é porque faltava dinheiro para tudo. Pelas próprias Então características o primo dela. pobre, ele se vira, se mexe, Tem que virar, tem se que correr sacode. atrás, tem que correr atrás. Então a gente conta, a gente vê o que é hoje uma Mostratec e a gente percebe claramente por que ela chegou a esse ponto. Exato. Porque ela precisou se desenvolver, precisou. E o nosso estado sempre foi um estado paternalista. Ah, é. O empresário está acostumado O nosso a estado ter o pai, nacional, né? É, o estado O nacional. estado lá de centro, o pai né? grande vai lá e cuida de todo mundo. isso aí. Faz uma nova lei para proteger isso, E proteger aí a aquilo. criatividade que a Karina fala desponta. Você falou agora na Mostratec.
quantos empresários, Vamos falar de Mostratec o qual na volta do intervalo? podemos, mas eu só vou deixar um Porque questionamento. acho que esse assunto rende mais. Só um certeza. questionamento. Quantos empresários, o qual a participação da população na visita à feira da Mostratec? Tá uma boa provocação. Vamos falar sobre isso na volta do intervalo. E vamos render homenagens, Glauco Engel, a um grande hamburguense que nos deixou hoje. Perfeito. Ramon Fomberg, na volta do intervalo. A Jäger Águas, há mais de 10 anos, fornece soluções no fornecimento de água mineral para empresas, eventos e residências. Representamos as principais marcas daqui, da nossa região. Nossos entregadores são treinados e identificados para sua segurança. Temos uma logística que garante agilidade no atendimento. Siga a Jäger no Instagram e Facebook e confira toda a linha de produtos que trabalhamos. Água mineral é na Jäger Águas. Seriedade, responsabilidade e comprometimento refletem a alma da Campal, empresa cuja missão é proteger e orientar seus clientes ao crescimento e prosperidade através dos serviços contábeis, consultoria especializada e assessoria jurídica. Nossa estrutura física e tecnológica tem investimento constante para assegurar o melhor para nossa equipe e nossos clientes. São 30 anos no mercado, havendo conquistado nome e crédito de muito respeito e idoneidade. Somos o seu parceiro para o crescimento sólido. Campal. Chegou a hora de ser global com a Sebratel. Internet rápida, segura, links de peso dedicados, data center e muito mais. Na Sebratel, contamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local. E na busca de soluções para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio. Estamos de volta no oferecimento de Sicredi, Mercator Feiras e Eventos, Tecnolar, Central de Alarmes, Brau Móveis e Sebratel. Obrigado aos nossos apoiadores culturais. Valorizem os apoiadores culturais da nossa Vale TV. Quero mandar um abraço para o Everton Cury, que está mandando abraços a essa conceituada bancada. O Everton, eu vi que tu escreveu, tu entrou ali quando nós estávamos falando de futebol, né? Coincidência ou não. Ele deve estar feliz, né? Feliz da vida. Deve estar feliz. Só mais feliz que isso, só se cometerem um crime hoje, né? O Grêmio não joga hoje? Tá começando, nesse momento. O Alisson com certeza está lá secando. Everton, O nosso master, né? Everton, estou esperando você me chamar para tomar aquele café. Ó, tá aí, Everton, tá intimado. ação. Tá Intimou intimado no ar. publicamente. O Luiz Paulo Stephens está dando abraço a toda a nossa bancada. Abraço, Luiz Paulo, que não é primo, tá? É Stephens. Abraço pro Regis Stephens, que estava lá hoje à tarde também. Aliás, evento social hoje, né, Glauco? Novo Hamburgo estava lá, né? Sim, impressionante. A representatividade. E a qualidade do público, né? quantas pessoas comentaram comigo que não conseguiram ingresso. Impressionante. Eu sou um deles. Impressionante. Muito bem. Ô, Glauco, tu fez uma provocação, mas antes disso vamos render as nossas homenagens ao nosso já saudoso Ramon Fomberg. Pois é, o Ramon foi um grande amigo, tá? Iniciamos juntos na Novo Hamburgo Seguros. Ele, quando iniciava a parte jurídica, eu fazia, foi meu primeiro emprego na área da contabilidade. E desde ali acompanhei o Ramon durante muitos anos. E ele teve uma trajetória maravilhosa, teve uma postura muito correta sempre, foi um grande pai de família, companheiro,
A Suzana sempre teve um apoio fantástico. Foi membro da Aspeúr Fevale, conselheiro, e há pouco tempo ainda eu disse a ele, Ramon, você foi o responsável por eu ter tido a oportunidade de ser presidente da Aspeúr. 2 dias antes de você ser eleito, você abdicou para tratar seus problemas familiares por pedido da esposa, Suzana. E com isto, como eu tinha me candidatado também, acabei sendo e tive a felicidade, tá, de ser presidente de 1985 a 1987. Mas o Ramon, profissionalmente, foi fantástico, fez a sua carreira, a sua magistratura, e eu acompanhei agora, que ele era de um grupo de cafezinho. Foi nosso desembargador, né? Foi desembargador. Nós tínhamos um grupo de cafezinho no Bourbon, todos os domingos de manhã, o Ramon estava lá, mesmo depois com muita dificuldade, a Suzana levava ele. Recentemente, depois que ele retornou do hospital, ele chegou aí? Não mais. Ele ficou praticamente 5 meses hospitalizado. Sim. Né? E falava há pouco com a Suzana, disse que lúcido até o momento. Foi uma grande perda, tá, que tivemos. Aliás, o Ramon foi um dos fundadores da Aspeúr Fevale, foi quem redigiu o primeiro estatuto, juntamente com o Rui Noronha, e criou a base de sustentação do início dessa nossa, hoje, magnífica universidade. Rui Noronha, pai. Pai. Não. Atual. O Rui Noronha, pai. Rui Noronha, pai. Bastiões da nossa. Então foi uma perda muito grande, tá, na área do direito. A OAB perdeu um grande advogado também. E ele deixou um legado agora, os filhos, a filha, parece-me, também está trabalhando. Os dois filhos homens, eu sei que 2 filhos homens são advogados. Eu falei há pouco com o André disse que a irmã surpreendeu dizendo que ia fazer direito também. Eu não sei se ela chegou a concluir ou está operando hoje. Mas foi uma grande perda. Vai ser sepultado amanhã à tarde, né? Conheci mais o André foi meu colega na fundação. Nós trabalhamos junto na época que eu fazia parte do conselho da FENAC, durante 7 anos. É uma perda, lia muito as coisas que o pai dele também colocava. Eu acho que a ética do André, a forma como o André, ele reflete bastante a família, a casa. Então, minhas condolências, é uma perda sempre grande. Nós temos pessoas assim na nossa região com atividades tão importantes, trazendo base a tudo. E é sempre bom trazer essa história, né, Glauco? Porque ela mostra que isso aqui não foi resultado do nada, né? Veio de muita gente que trabalhou, de muita gente que fez e trouxe a base para a gente poder ter a qualificação. Eu me formei na Fevale, então esse estatuto ajudou a minha formatura. Eu enxergo dessa forma. Então, isso tem histórias. Eu acho que a gente tem muita história para respeitar e sempre é difícil, né? E quero dar um abraço no André, pessoalmente também, nesse momento difícil aí. Dona Lia, me ajuda, por favor. Agora você me deixou em polvorosa aqui. Rodrigo, 1-0 Grêmio. Isso há 9 minutos atrás. Isso é palpite ou já está 1-0, Dona Lia? Me ajuda, por favor. Agora fiquei preocupado. Eu já tinha fechado um 0-0 ontem, então estava tudo certo. O Everton Cury acordou e está dizendo assim, Nacional não é tão desgraçado assim. Não me venha com esse papinho de banguzeiro, Rodrigo. Que palavras lindas, Everton Cury, que a gente está pronunciando, proclamando nossa TV local hoje. Puxa vida! Desmerecer os adversários do Inter é dor de cotovelo tua, porque o Colorado está crescendo demais. O Everton, são 2 coisas. Primeiro, essa retórica de desfazer do nosso adversário, aprendi contigo. Essa escola, tu é professor, Everton Cury. Tu é catedrático dessa disciplina. A segunda coisa, com todo respeito à dona Jaci, mãe do Everton, está sempre na nossa audiência. Minha amiga querida, que amo de paixão, que ela não quer que fique braba comigo de eu estar judiando o Everton aqui. E a segunda coisa, o Everton, eu preciso te dizer que sim, eu estou preocupado com o teu time, que está bem demais. Parabéns, Colorado. Colorado vai incomodar esse ano. Tenho medo dessa final da Copa do Brasil. Tri e bi, é tri-bi. Eu espero um tetra.
Não, é tribi. Ou um hexa. e tal. Tribi. O Gildo Heckler está dando boa noite a todos os nobres amigos. O Adelar Ritter ligando a secadora. E 5, 4, 3. E um sorrisão do Adelar aqui. Valeu, Adelar. Pode secar. Hoje não vai dar. Assim como ontem não adiantava secar, eu acho que hoje não adianta secar também. O Gildo está colocando aqui uma pergunta simples. Temos o cercamento eletrônico mais polícias... Temos o cercamento eletrônico, mais polícias nas nossas cidades, os bandidos são presos e soltos. Será que a solução será apenas construir mais celas no lugar de fazermos gastos com mais assertividade na educação? No Brasil, 41% não tem condenação de que estão presos. E o nosso ministro Paulo Segundo Guedes dado dessa semana. falou hoje que tem 1,5 bilhão contingenciado para construir presídios. Essa verba está lá disponível. E ele queria 500 milhões para poder aplicar em segurança pública e não tem, porque a rubrica aquela... Exato. O Paulo Guedes prometeu mexer nisso. Então, dinheiro parece que tem, tá? Mas eu acho que a gente precisa mudar isso. Deixa eu concluir todos isso, porque tem comentário para ti, tem provocação aqui que eu acho que o Glauco vai querer falar também, e a gente daí volta para vocês. Minha humilde sugestão... Demonstrativo contábil do cidadão, agora em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. É a proposta do Gildo, está dando muito bom César, e depois ele diz, exatamente, Rodrigo, Liberato é um bom e baita exemplo, mas louvores à Fevale, pois sei que a Fevale busca parcerias há bastante tempo e realiza essas parcerias também com o Liberato. César Silva. Bom, eu acho que nós temos uma condição histórica no momento aí que nós estamos vivendo. Eu morei no Rio de Janeiro de 95 a 99. Né? E durante os 4 anos que eu morei lá, eu não morava na Zona Sul, eu morava nas zonas onde tinha muitas favelas próximas. Uma das razões que eu voltei para o Rio Grande do Sul foi uma bala perdida que bateu na minha casa às 3 horas da manhã, aonde era uma bala de R15 que os traficantes andavam pela rua, já estavam chapados, dando tiro para cima, etc. e tal. Então, eu convivi com a violência muito de perto. Então lá eu estava acostumado a dormir com um tiro de metralhadora, toda noite. Não era uma, não era 2, não era 3, eram todas as noites. Eram traçantes andando de um lado para o outro. O que está acontecendo? Não sei se vocês lembram que o E foi preso aqui em Novo Hamburgo. Né? Exato. Isso fazem, e se eu não me engano, Final dos anos 80? Não, anos 2000. Eu recém tinha vindo para cá. Aquela notícia daquela época para cá me chamou muita atenção. Por quê? Porque Novo Hamburgo sempre foi um centro de desenvolvimento de tecnologia de importação, exportação, etc. e tal. Ou seja, o tempo demonstrou que aqui sempre foi um canal de distribuição de droga e outras situações como um todo. E vendo o modus operandi hoje, que a bandidagem está agindo, não tenho a menor dúvida que gente do Rio de Janeiro está embretada aqui nos nossos negócios, no nosso dia a dia, com as situações. O que eu acho que resolve... Tem mais um ponto aí que o nosso amigo colocou. Um é o cercamento, o outro é essa questão da justiça, mas tem um ponto fundamental. A justiça e o cercamento só tem que acionar quando alguém infringe a lei. Porque se ninguém infringir a lei, não tem necessidade disso. E, ou seja, o bandido, para quem é feita a lei? Não é para o bandido, é feito para a pessoa do bem. Né? Então, o que eu acho? Eu acho que a gente tem que ter uma participação cidadã maior dentro do contexto de segurança e violência na nossa cidade. Eu tive a oportunidade, ontem eu fui no Cindy Lojas, num almoço maravilhoso, falando da geração micro-ondas, que o senhor Remy esteve aqui falando. Verdade. Recebi uma carona e fui andar pelo centro. Eu não tinha ido no centro ainda, depois da reforma, né? Ainda está em reforma, etc. e tal, e fui até o shopping e peguei um transporte e fui até minha casa, que hoje eu moro em Estância Velha. O que eu vi na prática? Na prática eu vi as pessoas andando pela rua despreocupadas e não vi nenhum brigadiano na rua. Gente, isso é uma situação que ocorre só aqui. Porque se você fizer isso numa favela do Rio de Janeiro, não for morador, você é abordado pelo bandido, em primeiro lugar. Então, assim, a gente tem que ter o cuidado para ver níveis de violência em locais diferentes. Nosso nível de violência ainda está bem abaixo de muitos locais, mas está muito acima do aceitável. É muito triste a gente ter que andar na rua se enxergando para os lados. Mas, ao mesmo tempo, a gente, como cidadão, também tem que dizer, quando alguém está para ser assaltado, a gente não quer se meter, liga para a polícia e manda vir alguém. Vai ficar registrado. Então,
tem esse pilar da participação cidadã, no meu ponto de vista, que fez toda a diferença em determinados bairros no Rio de Janeiro, onde diminuiu muito a bandidagem, mesmo com favela dentro da estrutura do bairro. Então, só queria dar esse depoimento, Rodrigo, porque assim, eu vivi tiro toda noite, traçante rodando de um lado para o outro, e vivi essa realidade dentro da minha casa, com a bala de R15 que entrou e se alojou ao lado do meu carro. Um troço desse tamanho. Então, a gente tem que cuidar um pouco com essa colocação de segurança, porque o cidadão, sim, tem que se colocar. Eu gosto muito quando um vizinho cuida da casa do outro e vê acontecer. Isso era muito comum há 20, 30 anos atrás. Hoje, cada um que se exploda. Isso está errado. Participação Nós temos que comunitária. resgatar essa participação comunitária, porque nem polícia sozinha, nem justiça sozinha, nem construindo 200 presídios se resolve sem a participação do cidadão. E eu acredito Essa é a minha humilde opinião. E acredito que dentro do que você fala também, e uma solução que nós, como cidadãos, podemos contribuir para a solução do problema nacional, não falando só localmente aqui de Novo Hamburgo. Uma grande contribuição que nós podemos dar para esse telespectador que nos fez a pergunta é na hora da eleição. Que você vote em candidatos que se comprometam, por exemplo, a mudar a legislação para que nós tenhamos a justiça mais clara, mais dura, mais rigorosa com o crime, com o ilícito, para que nós, todos cidadãos de bem, possamos ter mais segurança. Então começa por aí, porque não adianta nada. A polícia prende e o cara, pela manhã, à tarde ele é solto. Por quê? Porque a nossa lei é fraca. O juiz é obrigado a seguir as leis. E quem faz as leis? É o Congresso Nacional. E quem põe essas pessoas lá? Nós colocamos essas pessoas lá. Então, a culpa o pecado original é nosso. Nós não votamos nas pessoas certas. Nós temos que começar a olhar isso com um olhar mais atento, mais crítico, para saber quem vai ficar lá no Congresso fazendo as leis em nosso favor e não contra nós. Ô, Moacir, eu estou vendo aqui que tem 700 mil pessoas penduradas assistindo o jogo do nosso Grêmio no Facebook, tá? Tu viu, César? Isso não é para 700 mil. qualquer time que tem isso. 700 mil. Isso deve ser manipulado, 699 essa mil. numeração deve ser manipulada. Quantos desses são colorados, eu não sei, mas que deve ter uma boa parcela de colorado. Tem. Fantástico, né? Deve ter gente torcendo contra. E este é um jogo realmente internacional, porque o mundo inteiro está assistindo. Deve ser uns 690 mil torcendo contra. Pecadores. Que maravilha. Senhores, o Glauco, fica também a provocação que tu fizeste, né, em torno dos empresários que dificilmente a gente vê circulando nas feiras da Mostratec. Realmente, eu fui 2 ou 3 feiras visitar, fiquei impressionado, né? E eu acho que, de um modo geral, a população não se preocupa em fazer essa visita, em acompanhar, em ver o trabalho que esses jovens, garotos, futuros empreendedores estão fazendo. Né? Eu acho uma excelente observação, viu? Vamos voltar um pouquinho no tempo. A instituição evangélica, alguns anos atrás, tinha as famosas feiras de informática, que era feito pelos alunos da quarta. Então, o que acontecia? Num fim de semana, um sábado, sexta, sábado, domingo, as crianças estavam lá fazendo o seu trabalho e os pais iam lá fazer a visita e o acompanhamento. Havia um acompanhamento para ver, incentivando os filhos. Isso é muito E aí, dentro dessa mesma proporção eu coloco, por que o empresário, por que a população interessada não vai assistir mais uma Mostratec? Bem, o Everton está dizendo aqui, Libertar 0, 1 Bambuzada, Jean-Pierre. E a dona Lia está retificando a informação dele, dizendo que são 2-0 gol do André agora. Até o André fazendo gol. O André fazendo gol? Até o André fazendo gol. O Gildo está dizendo, exatamente, César é o que defendo participação cidadã. Daí vem o DCC, Demonstrativo Contábil do Cidadã.
cidadão. E está dizendo ainda o Gildo, eu sou colorado, mas estou aqui sem secar. Faz parte, está tudo certo, não tem mistério, não, está tudo certo. Senhores, chegando ao final, encaminhando o final do nosso programa, Karina Moraes, falaste pouco hoje. Entrei um pouco. Tu já teve a pegando oportunidade o de clima. experimentar o café da Lomba? Não, estou curiosíssima. Café colonial Só da me Lomba falam bombando. do café da Lomba. Só Se que eu fala em ouço outra falar. coisa? Não, ontem mesmo eu assisti vocês aqui. Eu não consegui responder a tempo porque eu estava um pouquinho cansada e acabei cochilando. Capotou Mas antes. eu peguei a Ariadne aqui falando com vocês também. Eu achei muito legal que ela falou aquela questão do meio ambiente também, né? Eu quero mandar um abraço para a Ariadne, querida amiga. Falou aquela coisa de colocar o lixo para fora de casa, né? Lembrando que o planeta é a nossa casa, né? Achei sensacional. A Ariadne tem uma participação brilhante ontem, né? A Nessa Ariadne é mesa. brilhante, né? É brilhante Ela é ela, brilhante. né? Bom, eu queria só dizer, acrescentando também a participação cidadã e de como é importante as universidades estarem integradas à comunidade. A gente vai ter amanhã no CRA Santo Afonso, que vai passar a contar com o projeto Laços de Vida, o projeto de extensão da Universidade Fevale, na formação de um grupo de apoio a mulheres, tá? Em situações de violação de direitos. E a gente, quando fala em violação de direitos, também queria lembrar que é importante a gente lembrar, quando a gente assiste alguma coisa que a gente flagra uma situação de violação de direitos, seja para idosos, crianças, adolescentes, trabalho infantil, que a gente tem um mecanismo fantástico por telefone, que é o Disque 100, né? Que é registrada ali aquela denúncia, ela vai direto para o órgão municipal responsável, apesar de ser um programa federal, né? Vai diretamente ali, aí é feita uma visita, então, uma busca a essa denúncia, checar se essa denúncia realmente procede e fazer os encaminhamentos devidos. Então, funciona muito bem o Disque 100. Eu quero lembrar para as pessoas, Disque 100, por favor, se você vê alguma coisa, se você vê uma violência, uma violação de direitos, seja de crianças, idosos, trabalho infantil, denuncie. Você está ajudando muito essa nação. E a gente precisa de pessoas mais participativas. Muito bem. Ô, Wilson, Oi. Eu? que tal o nosso café colonial de verdade, hein? Eu gostei muito, Rodrigo. Achei muito legal. Muito legal mesmo. Colonial? Muito obrigado por ter Lomba Ele é tão colonial que ele chega a ser colonial. Muito obrigado por ter me Tão colonial convidado. que ele é. E apesar que você não pagou meu ingresso, né? Mas tudo bem. Foi legal. Acho que o Rodrigo vai pagar. Me convidou e não pagou o ingresso, né? É um convite sacana esse, né? Tá tudo certo. Não, mas foi muito interessante, eu gostei demais. Muito interessante mesmo, lá em Dois Irmãos, quinta-feira Dois irmãos. passada. Semana passada foi a semana Sim, do café eu também colonial. convidaste, mas não pude estar. Foi muito legal. Infelizmente. Posso já dar o meu Por final? favor, teu ponto final. Então, eu queria falar duas coisas rápidas. A primeira sobre privatização. Uma pequena comparação sobre serviços de correios e transporte de pequenos volumes e encomendas. Tem 5 operadoras, Log, FedEx, DHL, Jadilog e Azul. E aí nós temos os Correios. Nos últimos 10 anos, essas 5 que eu falei, elas tiveram 0 greves. O Correio teve 16. Então está na hora de privatizar, né? E outra coisa sobre a cidade agora. Eu tenho reclamado esse movimento de construção que tem aí todo, né? Quer dizer, a minha reclamação sempre só foi do tempo dos semáforos, que eu acho que tinha que mudar enquanto alguma rua está sendo consertada. Mas ali, acho que o bairro ali é Pátria Nova, é a Pedro Álvares Cabral, Magalhães Calvete... Vila Rosa. Vila Rosa, desculpa, Vila Rosa ali. Ali estão ocorrendo acho, uma troca de tubulação, de fiação, alguma coisa assim, em várias ruas Comusa, ali. da Comusa. É Comusa? É a implantação da nova tubulação de água da Comusa. Não, acho que não é água porque é um caninho pequeno. Exatamente. É água aquilo? Está sendo feito na calçada. Então é água de bebedouro só que vai passar ali, porque é muito água da pouca Comusa. coisa. Não. Isso ali isso é a rede de distribuição residencial. Tá, mas o que eu acho assim muito perigoso, e é uma daquelas provas de que Deus é brasileiro, né? Eles estão fazendo os concertos em 4, 5 ruas ao mesmo tempo, alguma coisa assim, e tem 2 ou 3 retroescavadeiras operando ali, como se o cara estivesse andando num skate. E os carros passando, não tem um flagman,
um sujeito com uma bandeirola. bandeira, uma bandeirola, alguma coisa, segurando o trânsito. E o cara dirige aquela retroescavadeira, olha, eu colocaria esse sujeito na Fórmula 1, porque a habilidade que ele tem, o que ele faz ali, é impressionante. Então, eu fico temeroso de ver esse tipo de Esse coisa. processo é maravilhoso, fora a bagunça que gera, evidentemente, né? Mas você pensar que você já não vai precisar mais mexer no asfalto para ótimo, qualquer tipo de excelente. intervenção da nossa rede mas, Rodrigo, de tubulação tudo bem, de água. toda essa mudança Isso é maravilhoso, vai mudar tudo. que ser feito com muito cuidado, Mas isso não nenhuma justifica dúvida disso. o cara Nenhuma estar dúvida operando a disso. retroescavadeira daquele Não, jeito. nenhuma dúvida disso. Né? O Everton Cury, teu fã, Wilson, está dizendo aqui, o Wilson Pacheco fala e eu concordo. Escreve e eu assino com ele. É fã-clube. Preciso pagar um café pro Everton qualquer hora. Café Vocês podem tomar Vamos juntos, colonial. então. Junto com o Colonial. Glauco, eu vou tomar um café com o Everton. Glauco, teu ponto final, tu que também queria dar uma notícia a respeito da questão dos colégios militares, né? Ou da disciplina militar nos colégios públicos. Casualmente eu escutei hoje pela Guaíba uma entrevista do tenente Zuco, deputado Zuco. Mais votado deputado do Rio Grande do Sul. Isso, estadual. ele teve um momento bem grande disponível e estava voltando de Brasília de uma audiência com o ministro, onde teriam sido autorizados a serem escolhidos 2 municípios no Rio Grande do Sul para se iniciar um projeto de disciplina militar em escolas a serem escolhidas, tá? E até abrir aos municípios para poderem se colocar com interesse disso aí. Qual é a ideia? É pegar integrantes do Exército, da Brigada, que estejam hoje, não estejam mais na ativa, e eles vierem a trabalhar como disciplinadores dentro dessa escola. Quer dizer, desde o momento da recepção, em frente da escola, hasteamento da bandeira, cantar o hino, a formatura das turmas antes da entrada, quer dizer, voltar a ter a segurança e a disciplina através desse projeto. É um projeto piloto que está sendo desenvolvido em todo o Brasil e que eu aposto, porque eu sou daquela época em que se cantava o hino nacional em sábado de manhã. Perfilávamos, né? Nos perfilávamos. E aí nós tínhamos o quê? Disciplina, nós tínhamos ordem, nós tínhamos amor. Eu duvido das pessoas daquela época que não tenham paixão por seus professores. O governo Bolsonaro ele prometeu, né, 108 escolas cívico-militares, né, na gestão. Perfeito. Começaram com 2 aqui no Rio Grande do Sul. O Everton está com o Glauco, melhor ainda. Vamos para o Café Colonial. Boa. Sobramos nessa aí, por conta final. Primeiro mandar um abraço para minha esposa, Fabiane Gaes, que está olhando Abraço, Fábio. o nosso Bate-papo. programa, né? E reforçar a frase da Suzana Velhinho que eu escutei na semana passada e deixo como meu recado final. Enquanto a economia velha reclama, a nova empreende sorrindo. Perfeito. Karine Moraes, teu ponto final. Eu dei meu ponto final, mas eu já vou dar mais um abraço também. Quero mandar um abraço especial para o secretário Roberto Daniel Bota, né, que está à frente aí da Secretaria de Desenvolvimento Social. A gente tem feito um trabalho bem bacana juntos, né, na divulgação das atividades da Secretaria. E um abraço especial também para o diretor, que também nos assiste aqui, o diretor de administração da SDS, que é o Marcelo Peck, o PEC, não sei agora, Marcelo. E também para a diretora de assistência social, a Márcia Luz. Quero mandar esse abraço especial, que estão sempre na nossa audiência. 2-0 o jogo do Grêmio, Alisson? É isso? Vamos ver se a gente olha o segundo tempo em casa, então. Eu quero reafirmar o convite para todos acompanharem a nossa Vale TV na próxima segunda-feira, a partir das 21 horas, no nosso Estação Hamburgo, programa que vai ser conduzido pelo Luiz Fernando Rodenbusch, onde nós vamos ter a abertura da semana do Coworking, né, na Coworking Week. Sim, adorei a novidade. Aqui na Vale TV, junto com as pessoas que idealizam, que tocam esses coworkings em Novo Hamburgo, em Campo Bom, em Sapiranga e em Voti. Serão todos muito bem-vindos. Semana que vem é uma semana de belos programas que a gente vai estar realizando aqui na nossa grade. Continue com a nossa programação. Vem aí o NAP TV. Nós voltamos amanhã a partir das 21 horas ao vivo com vocês. Até lá.